Boa tarde a todos. Então, bem-vindos de volta à USP para esse segundo semestre, onde a gente vai abordar a segunda disciplina básica de Física, que é a Física 2. E a equipe que vai ser responsável por Física 2 é a mesma equipe de Física 1. Então, para quem já teve Física 1 com a gente, você já nos conhece. Mas como existem alguns alunos que vieram do noturno, então a gente também vai aproveitar também essa ocasião para não só conversar um pouco com vocês, mas também se apresentar para vocês. Então, meu nome é Renata Oscarovich Funchal, eu vou ser uma dos professores de vocês. Eu trabalho na área de física de partículas, mais propriamente em física de neutrinos. Eu vou ser responsável pelo andamento geral da disciplina e, portanto, se vocês tiverem algum problema, alguma coisa, entre em contato comigo ou qualquer um dos professores, o professor Henrico também, que está formalmente sendo o responsável da disciplina, tá bom? Então, a gente vai começar agora descrevendo um pouco para vocês sobre a disciplina de Física 2, e depois eu vou passar a palavra para os outros professores, para que eles conversem um pouco com vocês também sobre a disciplina e sobre o curso de maneira geral. Ok. Ok. Então, essa disciplina, assim como a disciplina anterior, vai introduzir para vocês uma série de novos conceitos, conceitos bastante importantes e fundamentais, mas bastante diferentes dos que vocês viram no semestre anterior. E, de fato, a gente vai aqui construir os fundamentos, continuar construindo os fundamentos sólidos de uma boa formação em física. E nesse segundo semestre, a gente vai abordar uma série de assuntos extremamente, acho que, interessantes, por um lado, tá certo? E, por outro lado, que vão tentar tratar vários temas importantes que vocês vão encontrar no futuro. E eu vou tentar agora, nesse momento, não só discutir com vocês rapidamente sobre esses temas, mas apontar um pouco sobre por que eles são importantes no futuro da formação de vocês. Vocês vão começar esse semestre vindo ao assunto que chama-se oscilações. Nós vamos falar de oscilações harmônicas, amortecidas, forçadas e modos normais de vibração. Esse é um dos assuntos mais importantes para um físico, porque muitos dos problemas de modelagem em física passam de problemas onde você tem situações próximas do equilíbrio. A gente pode modelar usando o oscilador. Em particular, o oscilador harmônico, vocês vão ver ele desde a graduação até a pós-graduação, porque é, de fato, o protótipo. Vocês vão ver ele, o oscilador mecânico, clássico, vocês vão ver o quântico, vocês vão ver como é que isso pode ser aplicado em modelagem de moléculas e como é que isso vai ser aplicado também em teoria quântica de campos. Modos normais de vibração também vão ter um papel fundamental, não só na mecânica, mas também no eletromagnetismo, na mecânica quântica e na teoria quântica de campos. Então, são assuntos extremamente importantes que a gente vai tentar discutir com vocês agora a parte mais básica deles. Depois, o segundo tema do curso de Física 2 vão ser ondas. A gente vai fazer a descrição matemática, as propriedades, vamos tratar, em particular, ondas mecânicas, que são os primeiros tipos de ondas que vocês vão ver, que são ondas, e vamos assumir que os meios são meios não dispersivos, certo? Embora a gente vai discutir um pouco também o que acontece em meios dispersivos. Ondas são onipresentes na física, né? Elas aparecem em situações bastante distintas, que vão desde da mecânica, ondas sonoras, que a gente vai discutir no curso, que são ondas de pressão, tá certo? Vocês vão rever ondas no eletromagnetismo, que são as ondas eletromagnéticas, né? A luz é um exemplo disso, a luz visível. Mas também
a base disso estão os conceitos fundamentais que vão estar por trás da descrição de quaisquer ondas, inclusive as ondas que vocês vão ver na mecânica quântica, que são ondas de probabilidade. Depois, o terceiro tópico do curso vai ser relatividade, vai ver os postulados, consequências cinemáticas e dinâmicas. A relatividade é uma extensão do princípio de relatividade de Galileu, tá certo? Para toda a física, ok? E com as consequências disso. Então, mudanças, por exemplo, nas transformações de Galileu, que as transformações de Galileu não deixam, por exemplo, o eletromagnetismo invariante. Então, há a necessidade de uma extensão, de uma modificação dessas transformações de Galileu. Mas o princípio de Galileu, ele agora vai ser um princípio de toda a física. E vocês vão ver as várias consequências disso nessa introdução à relatividade especial. Tá? Ok. E depois disso, vocês vão ter a oportunidade de ter contato pela primeira vez com sistemas contínuos. Então, vocês vão encontrar os fluidos, que são líquidos e gases, e vão ver as propriedades, regime de escoamento, equação de Bernoulli, equação de continuidade, vão discutir uma série de coisas, de propriedades importantes que aparecem em sistemas de fluidos e que, em particular, as várias exceções que existem para essas propriedades gerais que vão aparecer em sistemas reais. Então, esse vai ser o primeiro contato com vocês com fluidos, e finalmente, na parte final do curso, vocês vão ter um contato entre a teoria microscópica e a teoria macroscópica, porque, na realidade, fluidos são sistemas de um número muito grande, tipicamente 10, o número de Avogadro, 10 a 23, partículas, certo? E portanto, são sistemas que, apesar de serem descritos microscopicamente, digamos, por as equações de Newton, certo? O comportamento macroscópico, às vezes é muito difícil, né? É tecnicamente possível, mas praticamente impossível resolver as equações e encontrar a posição das partículas de um gás, por exemplo, a cada instante de tempo. E, portanto, existem tratamentos que são os tratamentos dados pela termodinâmica, para começar, né, que vai descrever esses sistemas em equilíbrio térmico, e mais geralmente pela mecânica estatística, e vocês vão ter que ser introduzidos a noções de probabilidade para tratar esses sistemas dessa forma. Então, esse é basicamente o esquema aqui da disciplina. Então, lembro a vocês que nesse curso a gente trata a física sempre como uma ciência experimental, mas a descrição, então, é a partir da experiência que a gente observa os fenômenos físicos e tenta entender os comportamentos que a gente quer descrever usando a linguagem da física, que é a linguagem matemática, tá certo? E lembrando sempre, né, repetindo, né, porque acho que a gente nunca repete isso suficientemente, que o estudo dos fenômenos, ele parte da observação, tá certo? Da determinação dos fatores principais essenciais para descrever um fenômeno físico, e aqueles que são secundários e aqueles que são irrelevantes, quer dizer, e tenta sempre partir do mais simples para o mais complexo, e usando um certo julgamento, né, para tentar determinar quais são as coisas fundamentais e quais são as secundárias, para a formulação teórica desses fenômenos a partir daquilo que a gente consegue descrever com a nossa linguagem, que é a matemática. Tá? Então, a capacidade de abstração ela é super importante. E um dos objetivos do nosso curso, que começou em Física 1 e que vai agora tratando outros assuntos em Física 2, é tentar aumentar essa capacidade de abstração que vocês têm, tá certo? E cada vez mais para que vocês fiquem mais capazes de julgar melhor, tá certo? Quais são as características principais num fenômeno físico novo e capazes de formular isso a partir de ideias matemáticas e fazer essa ligação entre a matemática e a física
de maneira que a gente possa não só descrever os fenômenos que a gente observa, mas também prever novos fenômenos. Então, de novo, física é uma ciência da medida, tá certo? E é a matemática que vai nos permitir equacionar essas relações entre as grandezas físicas, tá certo? E, de novo, então, a gente vai ter que usar como a gente introduziu um monte de matemática nova para vocês no primeiro semestre, que eram necessárias para descrever a física que a gente estava discutindo, aqui vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos aprender um monte de nova matemática, né? Coisas novas na matemática para vocês, para muitos de vocês, com certeza, para que a gente possa descrever de forma mais adequada a física que a gente está se propondo a descrever. De novo, expectativas que a gente tem de vocês sempre têm expectativas da gente, e acho que isso é super importante, nós temos expectativas de vocês. A gente espera que vocês continuem com uma postura ativa, tá certo? Procurando sempre aprender mais, procurando sempre a nova bibliografia, buscando aprender sempre mais, perguntando muito. Então, iniciativa, tá certo? E responsabilidade, tá certo? Responsabilidade pelas escolhas que vocês fizeram. Afinal de contas, vocês estão aqui porque vocês escolheram fazer física, tá certo? Então, a gente espera que vocês tenham essa atitude, assim como a gente vai buscar ajudar vocês na medida do possível, tá certo? Porque a gente vai tratar vocês como futuros profissionais que estão aqui buscando a formação, e nós, como já profissionais, vamos estar tentando proporcionar a vocês o melhor caminho para chegar no objetivo de vocês. Nós estamos já há 1 ano e meio numa pandemia, tá certo? Então, eu gostaria de lembrar vocês que, bom, é uma situação extremamente difícil, tá certo? Nós acreditamos que nós vamos passar mais esse semestre só, esperamos, em curso online, mas acreditamos que ainda esse semestre os cursos teóricos vão ser online, tá certo? Talvez, com alguma sorte, a gente volte no final do ano, mas isso ainda não está claro. Mas eu lembro a vocês que o Newton, eu não sei se sabem, foi durante a pandemia da peste negra em 1665 que é conhecido como Annus Mirabilis dele, que ele praticamente fez toda a física que ele inventou durante a peste negra. Tá? Então, pensem nisso também para dizer que vocês estão em casa, tudo bem, estudando, mas vocês também podem aprender muito, fazer muita coisa, se inspirando, vamos dizer assim, no grande físico que foi Newton. Tá? Então, o programa, essencialmente, se vocês já podem encontrá-los na página da disciplina, o primeiro módulo de oscilações vai ser dado pelo professor Oscar Eboli, o segundo módulo vai ser por mim, fenômenos, então, oscilações na física vai ser o professor Oscar Eboli, módulo 2 vão ser fenômenos ondulatórios, que vão ser dados por mim, módulo 3, introdução à relatividade especial, professor Raul Abramo, módulo 4, introdução à mecânica dos fluidos, professor Enrico Bertuzzi, módulo 5, teoria cinética dos gases, professor Néstor Cartige. A bibliografia também, usualmente, né, está descrito lá, módulo por módulo, com os capítulos dos livros que vocês devem, a gente aconselha que vocês leiam, tá certo? O livro base vai ser o volume 2 do professor Moisés Nussensweig, mas sempre a gente vai fazer referências a Feynman Lectures on Physics, volume 1 e 3, que são os que mais têm assuntos correlatos ao que a gente está estudando. Outro livro muito bom é o Berkeley, volume 1 de mecânica, para a parte de relatividade, o Berkeley, volume 3 de ondas, para a parte de ondas, e o Berkeley, volume 5, para física e estatística. Tá? Além disso, a gente vai ter notas de aula. Então, recado, leiam bastante, tá certo? Cada um aprende de uma forma diferente. Tentem ler esses livros, no mínimo, que a gente está recomendando, mas existem outros livros bons também que vocês podem ler, tá certo? Tentem ler várias coisas, porque cada um aprende de um jeito, e cada autor, em determinado assunto, às vezes explica as coisas de uma forma que a gente atende melhor, né? E nem sempre é o mesmo autor. Né? Nem sempre é o mesmo autor para todo mundo, e nem sempre é o mesmo autor para todo tópico. Tá certo? Então, tentem ler vários autores para tentar formar na cabeça de vocês o entendimento que vocês fazem do assunto.
tá? Algumas informações práticas. De novo, todos os módulos são divididos em 2 partes, nas aulas magnas, que são de segundas e quartas-feiras, exceto essa semana, que vão ser, nós vamos ter aulas magnas hoje, quarta e sexta-feira, tá? Elas são aulas teóricas que vão ser ministradas e gravadas online, tá certo? Elas são ministradas pelos professores, lembre-se de ler, tá certo? Antes da aula, de maneira que vocês possam participar de maneira efetiva na aula, fazendo perguntas e tentando esclarecer dúvidas que vocês possam ter sobre o que vocês leram. Depois, a outra parte são os trabalhos dirigidos, que vão ser às sextas-feiras, exceto na primeira semana, onde vocês vão discutir listas, como no primeiro semestre, tá certo? A gente vai dar uma lista por semana, e, da mesma forma, vão ser divididos em grupos, como no semestre passado, dessa vez vão ser divididos em 4 turmas, vocês vão poder comunicar com os responsáveis pelas suas turmas, tá? E vocês vão fazer os problemas desafios também toda semana. Os problemas desafios, lembra, é desafio, é para aprender coisa nova, é para se desafiar, é para ver até quanto você consegue ir, é para forçar, porque lembre que a ideia desses problemas desafios é tentar mostrar para vocês o que é ser um cientista, ou seja, um cientista é se confrontar constantemente com o desconhecido e, a partir do que você conhece, tentar enfrentar o desconhecido, tá? Essa é a ideia. Ok, informações práticas, atendimentos online, então, vão ser segundas, terças e quintas-feiras, das 18 às 19 horas, ou via Zoom ou Google Meeting, dependendo do dia da semana, isso vai estar na página. E vai ter também, como no semestre passado, grupos de WhatsApp de cada grupo de TD, tá certo? Vocês vão poder tirar dúvida online também a qualquer momento, ou inclusive marcar outro atendimento, por acaso vocês não puderem nesses horários aqui, segunda, terça e quinta-feira. A avaliação da disciplina, a avaliação é importante, ela é importante para nós, para saber o quanto que a gente ensinou, é importante para vocês, para saber o quanto vocês aprenderam, tá certo? E vai ser feita como no semestre passado, 40% das notas de cada prova, né? P1 e P2 são 2 provas, 40%, 40%, e mais 20% da média dos TDs. Ok? Lembrando também que os TDs, como no semestre passado, eles não vão ser usados para... Os TDs são a nota dos desafios, elas não vão nunca prejudicar vocês, elas podem ajudar vocês um pouco na nota. Quer dizer, esses 20% serão levados em conta apenas se forem ajudar na nota e não vão ser levados em conta se, por acaso, isso não for favorável a vocês. Mas lembra que o objetivo não é nota, desafio, tá? O objetivo é aprender, tá? Aliás, prova também. O objetivo não é nota, o objetivo é aprender, nota é consequência, tá? A primeira prova será dia 27 de setembro e a segunda prova dia 3 de dezembro, tá certo? Então, nós pretendemos terminar nosso curso no início de dezembro, deixando a segunda semana, acho que é a segunda semana de dezembro, para as provas de recuperação, tanto de Física 1 como de Física 2. Ok? Os estudantes poderão, eventualmente, ser chamados no final do semestre por uma prova oral via Zoom, tá? E todas as avaliações vão ser online, por enquanto, a menos que a gente volte no final do ano, né? Mas eu realmente não acredito que a gente vá voltar. Pelo menos as aulas teóricas não devem voltar até o final do ano, porque não acredito que vocês todos sejam vacinados. Ok, outras informações é que não haverá aula nos dias 6 de setembro, 11 do 10, 29 do 10, 1 do 11 e 15 do 11, de acordo com o calendário da universidade. Tá certo? Mas mesmo nas semanas em que a gente não tenha alguma aula, a gente vai disponibilizar um desafio para vocês. Tá certo? E, finalmente, os grupos de TD, que já foram divididos. Tem o grupo A, que vai estar sendo organizado pelo Gustavo, o grupo B pelo Luigi, o grupo C pelo Felipe e o grupo D pelo Caio, tá certo? Então, agora, eu gostaria de passar a palavra aos demais professores da equipe para falarem um pouco com vocês. Antes disso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Existe...
Não é dúvida quanto à matéria, é que Sim. a USP, a reitoria da USP mandou que vai voltar dia 4 de outubro, Não, mas ou isso aí, remoto ou misto. isso. Acontece que isso vai ser feito de uma maneira que ainda não foi determinada, tá certo? Mas certamente, para voltar, vai estar todo mundo vacinado, tá certo? Então, a minha expectativa é que o Instituto vá dizer em algum momento como é que isso vai ser feito. Eu não acho que a gente vai voltar. Posso dar um esclarecimento, Renata? Pode dar, por favor. Não leiam as notícias que saiu no jornal, porque ela está inacurada. Leiam o que saiu, foi divulgado pela reitoria. As únicas atividades que vão voltar, e mesmo essas de forma escalonada, são as atividades presenciais, tais como laboratórios. Outras atividades teóricas continuam sendo 100% online, e não há nenhuma previsão para elas voltarem. Tá? Ok, porque a gente Então, foi pego desprevenido, né? Como? A gente foi pego desprevenido. Pois é, como sempre. Mais ou menos. A notícia que saiu no jornal estava inacurada. O correto, se você ler com atenção, não há nenhum retorno obrigatório para atividades teóricas. Por enquanto, está tudo do jeito que estava antes. Isso que está dito nos comunicados ali, se você ler com atenção. Eu tenho uma pergunta, Raul. Estudantes que forem para aula presencial de laboratório e tenham, antes ou depois, atividades teóricas, eles não têm como voltar para casa a tempo de assistir a atividade Boa pergunta. teórica. As questões práticas de como que vai ser feita a coordenação disso, eu acho que não foram bem pensadas. Então, eu acho que isso ainda vai ter que ser resolvido com cuidado, porque sem de fato contar que tem a USP, que eu acredito aqui que nessa turma, inclusive, tem a gente que não está em São Paulo, tá certo? E Sim. tem toda uma questão de logística dessas pessoas se virem para São Paulo. Então, olha, gente, eu diria para vocês, não fiquem desesperados com isso, tá certo? Isso. Fiquem calmos, fiquem em casa, continuem assistindo às aulas online, tá certo? Que eu acho que vão cair em si, vão perceber que esse negócio tem que ser feito de uma outra forma, tá certo? Então... Deixa eu dar um pitaco aqui. Mesmo a comunicação da USP, ela tem uma coisa muito importante que ela diz: com decisões tomadas pelos institutos, pelas escolas. Então, nós vamos ter autonomia de decidir isso. Eu acho que é uma questão de bom senso nosso planejar isso, inclusive levando em conta que as pessoas não estão em São Paulo. Muita gente não está em São Paulo. Tá? Então, acho que vocês podem ficar mais ou menos tranquilos que as coisas vão, pelo menos no Instituto, vão ser feitas, a gente vai pensar antes disso. Então, eu acho, sinceramente, para vocês que o nosso curso vai online até o final do ano, tá? E espero para todos nós que nós voltemos no ano que vem. Muito obrigado, professora. De nada. Eu esperava isso mesmo. Tá? Ok, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer agora com relação à disciplina? Outra coisa? A relação dos alunos e dos grupos de TD vai ser divulgada em algum lugar? Porque algumas pessoas já receberam mensagem, outras não. Então, e a gente vai fazer isso, sim. Renata. Oi, diga. Se eles já podem acessar o Moodle e ver que grupo que eles são. Já podem. Eu queria passar a palavra para vocês daqui a pouco, e aí vocês falam sobre tudo isso, bem. Tá bom? Só se estiver muito preocupado, já está lá. Tá, os grupos já estão divididos, só talvez o monitor não entrou em contato ainda. Tá, ok. Então, eu vou passar primeiro a palavra para os professores, depois eu vou passar a palavra para o pessoal dos grupos de TD, para eles conversarem com vocês, e vocês podem falar com eles diretamente, tá bom? Ok? Então, bom, qualquer momento vocês podem fazer pergunta. Então, eu gostaria de passar a palavra agora a quem quiser, por favor. Próximo. Quem gostaria de falar com eles agora? Néstor, você que está com o microfone. Henrico, vai lá. Bom, eu posso começar. Vai. Bom, pessoal, então, olá a todos. Uma parte de vocês já me conhecem. Eu sou o professor Enrico Bertuzzo. Sou também físico de partículas. Nos últimos anos eu procurei fazer pesquisa em física de matéria escura e de setores escuros, um pouco de teoria quântica de campos. E acho que meu recado é essencialmente o mesmo do semestre passado. Uma coisa que acho que já ficou clara para aqueles que
acompanharam o nosso curso no primeiro semestre foi que é muito importante vocês sentarem e entenderem 100% do que a gente fala. Nem tudo o que a gente trata na aula teórica entra nos exercícios, mas é importante, ok? As aulas teóricas são pensadas para ser úteis para você no futuro. Então, mesmo que tenha alguns aspectos dessas aulas teóricas que não é cobrado neste momento nos exercícios, isso não significa que vocês podem esquecer, ok? As aulas são pensadas para ser úteis na carreira de vocês como físicos, não para passar Física 2. Então, é extremamente importante que vocês estudem bem todos os assuntos que são passados, façam perguntas. Semestre passado não teve o menor problema com isso, vocês foram uma turma extremamente interativa, gostei bastante, então minha sugestão é continuem dessa forma. Aprendam a estudar bem de forma que os assuntos, as várias ideias sejam fixas na cabeça de vocês, ok? E, de novo, para qualquer problema, não se façam não hesitem em entrar em contato com qualquer um de nós, ok? A professora Renata é a coordenadora do grupo, mas se tiver qualquer problema, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Não tem problemas, ok? Eu procuro sempre responder e-mail em 24 horas, se eu for conseguir, ok? Claramente, nem sempre consigo, mas a resposta vai chegar. Façam perguntas, a gente pode marcar para sessões de discussões adicionais, caso alguma coisa da aula não tenha ficado clara, caso tenha problemas com os exercícios. Então, de verdade, procurem ser ativos, como a professora Renata estava sugerindo. E para qualquer coisa, eu estou aqui, ok? Então, a gente vai se ver mais para frente no semestre, no módulo de fluidos. Mas você vai ver que a gente vai se divertir um montão, porque fluidos é um assunto muito engraçado. Tem várias coisas paradoxais que a gente vai discutir e vai ser muito, muito divertido. E uma coisa que já vou antecipar para vocês, uma coisa que eu vou tentar fazer já, nesse módulo de fluidos, é introduzir vocês alguns conceitos matemáticos, divergente, rotacional, alguns teoremas, que depois vão ser úteis em Física 3 e em Física 4. Claramente, minha abordagem vai ser muito básica, sem muitos detalhes, mas é engraçado, a gente vai ver que a matemática da física dos fluidos é bem parecida com a matemática do eletromagnetismo. Tanto é que, se vocês forem olhar no Feynman, no volume 2 do Feynman, o Feynman faz os fluidos depois do eletromagnetismo. Justamente porque ele usa toda a matemática que ele desenvolveu para o eletromagnetismo para tratar de fluidos. A gente não, a gente vai fazer vice-versa, ok? Acho que fluidos ainda é bom tratar em Física 2, mas o tipo de matemática vai ser bem parecido, ok? E a gente vai ver que vamos fazer coisas bem engraçadas. A primeira parte do curso vai ser sobre água seca e depois sobre água molhada. A última aula vai ser sobre água molhada, ok? Então, vou deixar vocês com isso. Podem pensar no que é a água seca e o que é a água molhada. Aí a gente vai ver juntos. Ok, obrigada, Enrico. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Bom, podem fazer pergunta a qualquer momento. Acho que tem o Matheus. Tem? Desculpa, acho que tem o Matheus que levantou a mão. Então, por favor, Matheus. É uma pergunta geral. Pelo que eu entendi dos TDs, então, são listas que a gente vai fazer semanalmente e apresentar na sexta-feira nos grupos. Mas a presença na sexta-feira é obrigatória? Vai contar? Não, gente, veja bem, a gente não conta... A presença, de falar para vocês, no curso, para a gente, em geral, ele é contado pelas provas, tá? Ok? Porque aqui a gente parte do pressuposto que ninguém é obrigado a fazer nada. Tá certo? Ok? Vocês estão aqui porque vocês querem, vocês estão aqui aprendendo. O que nós queremos é que vocês aprendam. Como vocês aprendem é por conta de vocês, a melhor maneira para aprender, tá certo? Agora, eu digo a vocês que o TD, em geral, ele é muito útil, porque vocês aprendem mais de uma coisa. Inclusive, a pessoa aprende a expor, aprendem a apresentar. Para um físico é uma coisa muito importante, porque vocês vão fazer seminários, vocês vão apresentar tese, vocês vão fazer conferência. Algum dia, se vocês querem ser físico, algum dia na sua vida você vai fazer isso. Então, aprender a ter uma desenvoltura e se expor coisas para os outros e perceber que, às vezes, é claro para você, mas não é claro para o seu colega a maneira que você está expondo, isso vai ajudar você muito em aprender
a como dar uma aula, aprender a como expor um tópico de maneira clara, etc. Então, não só vocês vão aprender física, de um certo ponto de vista, tá certo? Fazendo os exercícios, mas na exposição vocês vão aprender. Então, não é obrigado, tá certo? É a mesma coisa que não é obrigado se você estarem aqui assistindo esta aula ou assistindo qualquer aula, tá? Não será obrigado. Ok? Agora, eu imagino que vocês vieram aqui e estão aqui porque vocês querem aprender física. Então, nosso propósito é dizer para vocês qual é a forma melhor para aprender. Então, se a gente colocou esses exercícios, se a gente colocou os desafios, se a gente colocou certas tarefas para vocês fazerem, é porque a gente acredita que sejam esta a melhor maneira de aprender. Tá certo? É isso. Só isso. Tudo bem? Renata. Oi, fale. Aliás, Néstor, é sua maneira de... você pode falar, porque é sua vez mesmo. Espera um pouquinho, tem uma pergunta no chat sobre os requerimentos. Não, espera um pouquinho, vamos por parte. O Néstor, então, você queria responder com essa pergunta Sim, não, anterior. eu queria continuar a resposta a essa última pergunta, que é o seguinte, muitos de vocês, a maior parte já fez Física 1 com esse grupo, então, mais ou menos tem uma ideia como é que é, mas acho que essa pergunta vem de alguém que está fazendo o primeiro contato com a gente. Imagino que seja assim. Talvez não. Mas tem uma coisa que é muito chata, né, na maneira como se ensina aqui no ensino médio, é que você é treinado a resolver problemas que estão... Você olha para o livro, você vê a última página do capítulo, você sabe que a resposta está lá nas páginas anteriores, e você aprende de maneira mecânica a procurar que equação que se aplica nessa situação, o problema é de somar, de dividir, de subtrair, né? E você mecanicamente faz e passa, e você até sente, dado que você tirou uma nota, você sente a sensação de que você aprendeu alguma coisa. E isso é suficiente para ir trabalhar num banco, é suficiente para várias coisas, mas não é suficiente para fazer ciência. Então, talvez a grande motivação para essas aulas de TD é o desafio, essa palavra desafio, porque se você não gosta de desafios, é muito bom, no começo da carreira, perceber que o físico que vai fazer pesquisa tem uma vida onde todo dia é um desafio. Toda a tua vida você vai ter desafios que você vai olhar durante meses, durante anos, durante décadas. E você vai, na maior parte dos desafios, perder. Você não vai conseguir. Mas aí você vai conseguir resolver, e isso que vai fazer de você um pesquisador. Então, o importante é você ser exposto a desafios onde você não sabe, o que a Renata falou às vezes, esse é um problema sério. Quais são as variáveis iniciais? Como que você começa a falar de uma coisa? Eu não tenho a menor ideia. Vamos lá, é um desafio. Isso é um treinamento para fazer pesquisa, não para resolver problemas e passar no curso. Não deveria ser esse o objetivo principal de vocês. Passar no curso é uma consequência natural de ter estudado muito, mas não é suficiente para garantir que vocês vão ter uma carreira de pesquisadores originais. Então, é importante olhar para os desafios como uma parte principal, né, do teu estudo, da tua formação. Bom, sobre as aulas que eu vou dar, um pouco de termodinâmica, um pouco de teoria cinética de gases. A Renata e o Henrico falaram, aprender um pouco de matemática, nós vamos aprender sobre teoria de probabilidades um pouco, tá? E como se usa isso para passar de uma descrição de sistemas que têm muitos graus de liberdade, e quando eu digo muitos, ordem de Avogadro, de novo, para poucas variáveis macroscópicas que podem ser controladas experimentalmente. Então, isso daí tem
uma aplicabilidade genérica em várias áreas que transcendem a física também. Então, teoria de informação, computação, em várias áreas onde há muitos agentes, que podem ser átomos, né, em teoria cinética de gases, mas podem ser outras coisas. Então, são estruturas matemáticas que vão servir para estudar sistemas complexos, que são realmente uma das áreas importantes hoje em dia de pesquisa. Tá? Então, eu acho que nós vamos também ter um pouco de diversão, talvez não tanta quanto... Eu não vou vender tanta diversão quanto o Henrico, né? Mas eu acho que algumas coisas vocês vão gostar bastante e são úteis. E não só isso, quando você fala de termodinâmica, perguntaram para Einstein, famosa essa uma citação, que eu não vou acertar a citação inteira, mas perguntaram para ele, daqui a 1000 anos, como é que vai ser a física? Ele falou, olha, não tenho a menor ideia, mas eu sei que termodinâmica vai continuar valendo. As outras eu não sei como que nós vamos descrever o mundo, mas termodinâmica, então, é uma coisa que vai transcender as gerações e, portanto, vale. E esse curso não é só de termodinâmica, que eu diria isso, mas as coisas que vocês vão aprender nesse curso não estão aí por acaso, é porque elas realmente vão estar presentes em cursos quando vocês estiverem ensinando isso daqui a muitos anos. Tá? Então, acho que isso aqui é um curso de formação extremamente importante e tem que ser olhado como um curso onde eu aprendo física, mas eu aprendo a encarar desafios que, eventualmente, vão me levar a ser um pesquisador. Tá? É isso aí, Renata, volta a você. Obrigada, Néstor. Acho que tem uma pergunta aqui no chat sobre requerimento, tá certo? Requerimento é o seguinte, nós ainda não nos é possível, lá no Júpiter, nós conseguimos ver os requerimentos, mas a gente não consegue aceitar, tá certo? Então... Mas também, se você não aceitar ter uma certa data, são automaticamente aceitos, né? Eu espero que sim. De qualquer forma, o recado para todos é que, a não ser que eu deu uma olhada, você deu também, né, Eurico? Eu acho que a gente vai aceitar todos aqueles requerimentos, não? Acho que sim, me parece que sim. Me parece que todo mundo que está lá vai ser aprovado. Então, se isso for dependente da gente, já está aprovado, tá? Mas o problema é que a gente formalmente não está conseguindo fazer isso. Então, a gente vai verificar o que está acontecendo. Mas não se preocupem com os requerimentos que devem ser aprovados. Então, eles não foram aprovados ainda porque a gente não consegue. Tá? Então, é isso. Próximo. Peraí, tem uma pergunta do Marcos Vinícius. Sim, qual é a pergunta? Oi, professores, bom dia. Bom dia. A minha pergunta é para o professor Henrico, que quando ele deu o módulo de dinâmica de muitos corpos, ele deu um extrazinho assim de mecânica lagrangiana. Aí eu fiquei curioso para saber se ele está guardando alguma coisa assim para fluidos, como, sei lá, superfluidos ou alguma coisa assim. Não, não, de verdade não, porque aí começa a ficar muito, muito complicado. Não, esse módulo vai ser mais sobre estática de fluidos, e aí a gente vai enfrentar dinâmica, mas a gente vai fazer um pouquinho a mais do que está feito no Moisés, no sentido que eu vou escrever para vocês as equações de Bernoulli, como a professora Renata tinha escrito na lista de tópicos que ela mostrou para vocês alguns minutos atrás. E bem lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês como construir a equação de Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes é uma das equações mais complicadas da física, tanto é que ainda hoje tem pessoas fazendo pesquisa sobre como resolver, como provar que existem soluções dado qualquer tipo de condição de contorno. Então, isso, como vocês podem ver, é um problema muito, muito complicado. Então, a gente vai entrar um pouquinho lá. Mas vamos dar várias aplicações. A gente vai ver redemoinhos, porque na água seca não tem redemoinho e a gente precisa molhar a água para ter um redemoinho, como criar, qual é... A gente vai ver... Acho que o módulo de física de fluidos é um bom módulo para entender como um físico geralmente tenta raciocinar. O caso mais simples, que não é o caso que é verdadeiro, que não é o que
Você pode medir experimentalmente, mas para ter uma ideia de qual é o tipo de matemática que você tem que usar, e aí você vai complicando, até chegar na equação que deveria descrever a física de fluidos verdadeira. E aí a gente vai ter que parar, bom, primeiro porque temos só 5 aulas, e mais para frente tem um curso optativo para vocês escolherem de física de fluidos. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem ir pode cursar aquele curso, que vai ser ótimo. E também um problema de complexidade matemática, que nesse que não posso escrever para vocês uma solução fechada da equação de Navier-Stokes, simplesmente porque eu também não sei como escrevê-la. Então, não é que não quero mostrar para vocês uma coisa, é que eu também não sei escrevê-la, tá? E ninguém sabe escrevê-la de verdade. Tem alguns casos Põe como particulares. desafio, põe como desafio. Põe como desafio, porque é um dos problemas de $1 milhão, não é um dos problemas de $1 milhão? Isso é um dos problemas de $1 milhão. Então, no pressure, pessoal, mas se vocês forem resolver, vocês não só vão ganhar provavelmente o prêmio Nobel na hora, vão ganhar $1 milhão, e como já falei semestre passado, quero estar nos agradecimentos. Ok? Mas é isso, a gente não vamos dar nenhum pulo mais para frente nesse semestre, simplesmente porque a física de fluidos é complicada por si. Ok? Vocês estão acostumados a ver as coisas tipo o princípio de Arquimedes, coisas assim, que são relativamente simples. Mas vocês vão ver que a gente vai conseguir complicar também esses assuntos em princípios simples, tá? Então, não vai ter tempos para a gente dar um pulo mais para frente. Mas vocês vão ter um módulo de relatividade imediatamente antes de fluidos, no qual vocês vão já ver coisas avançadas. Entendi, professor. Muito obrigado. Imagina. Quem quer falar agora? Bom, eu vou rápido, deixar o Raul por último. Meu nome é Oscar Éboli, eu acho que quem já teve no primeiro semestre me conhece, quem vai começar o segundo semestre, e eu vou falar de uma coisa que o oscilador harmônico, que basicamente eu acho que para qualquer lado da física que você olha, ou pelo menos em muitos lados da física que você olha, você vai ver um oscilador harmônico. E o motivo é muito simples, você não sabe resolver. Então você começa a aproximar. E a primeira aproximação é o oscilador harmônico. Então, vocês vão ser apresentados ao oscilador harmônico e vou tratar os osciladores harmônicos acoplados a fontes externas para ser como eles reagem, tá certo? Ressonâncias, essas coisas. E no final eu vou falar de muitos osciladores harmônicos acoplados, tá? Em preparação para a Renata. Então é uma parte que, independente de quase do que você vai fazer, vocês vão estar com osciladores harmônicos na frente. Vamos fazer teoria de campos. A primeira coisa que você faz é reduzir osciladores harmônicos. Tá? Então facilita a vida muito, simplesmente porque é um sistema tratável que você, em vários níveis você consegue tratar a matemática. Tá? Então esse vai ser o objetivo nesse primeiro módulo. E eu acho que eu queria, além do que já foi falado, eu queria deixar a mensagem para vocês: aproveitem o curso. O Instituto está pondo, novamente, uma quantidade de recursos à disposição de vocês. Eu acho que vocês vão ter nós temos uma excelente equipe de monitores. Aproveitem, interajam com eles, aproveitem todas as chances, que eu acho que esse ano aqui é aquele ano que vocês fazem a transição, para completar a transição entre o colegial e estar na universidade com a velocidade total. Tá? Bom, acho que por hora é só isso. Obrigado. Posso fazer uma citação? Sim. Sobre o que o Oscar falou? Tem um grandíssimo físico teórico, o Sidney Coleman, que nas aulas dele de teoria quântica de campos fala a coisa seguinte: a carreira do físico é tratar do oscilador harmônico em graus diferentes de complexidades. Então, melhor vocês gostarem desde já do oscilador harmônico, porque ele vai acompanhar vocês para tudo e sempre, ok? Até teoria quântica de campos e até se vocês forem fazer pesquisa. Já que você falou, antes de entrar para o Raul,
já que você falou numa frase do grande físico, eu lembrei também que eu assisti há pouco tempo um vídeo do Chomsky, onde perguntaram para ele o que era uma boa educação, certo? E aí ele responde que a boa educação é aquela educação que é tudo aquela educação que fica quando você esqueceu tudo que você aprendeu na escola. Então, mas aquilo que te permite pegar um problema novo e saber como buscar as coisas para poder resolvê-lo. E aí ele citou um colega dele do MIT, que era o Weisskopf. Ele não fala o nome do Weisskopf, mas eu descobri mais tarde que era o Weisskopf. E parece que o Weisskopf falava, em todas as aulas que ele dava, a seguinte frase: It's not important what we cover. It's important what you discover. Então, o que não é importante, o que a gente vai cobrir aqui nesse curso, tá certo? Mas é importante o que vocês vão descobrir, tá certo? E o que vocês vão descobrir, eu acho que é bem amplo isso, o que vocês vão descobrir durante o curso, o que vocês vão descobrir sozinhos, o que vocês vão descobrir aprendendo, o que vocês vão descobrir na vida de vocês. Então, eu acho que isso é extremamente profundo, o que o Weisskopf falava para os seus alunos. Então, eu gostaria de fazer dele as minhas palavras também. Raul. Bom, depois de tudo que foi dito, não me resta dizer mais nada, naturalmente. Só dizer que eu sou sempre muito grato de dar para vocês a parte que, obviamente, é a parte mais legal dessa disciplina toda, que é a relatividade. Estou dando uma provocada nos meus colegas. Vamos começar a brigar, então? Porque todo mundo acha que está dando a parte mais legal. Claro, claro. Enfim, eu trabalho com cosmologia e astrofísica, vocês já me conhecem do curso de Física 1, a maioria de vocês, né? Enfim, vai ser bem divertido, vai ser um momento em que vocês vão ter que desaprender um monte de coisas para aprender coisas novas, vocês vão ter que praticar um pouco de destruição criativa para depois criar uma nova estrutura na sua cabeça na qual é montada a física moderna, sem perder de vista as noções intuitivas num certo limite, né? Clássico não relativístico, que vocês vão ver depois, e eu pretendo fazer isso tudo em 4 aulas mesmo, e ainda dar uma aula de divertimento para apresentar o que é a relatividade geral para vocês, e algumas coisas divertidas que aconteceram recentemente. Enfim, é isso. Eu, depois de tudo que foi dito aqui, acho que não preciso dizer mais nada. Perguntas? Alguém tem pergunta? Bom, antes de passar para o grupo dos TDs, para eles falarem com vocês um pouco, deixe-me dizer só um pouquinho sobre a minha parte da matéria, que é ondas, tá certo? Ondas é um tópico super interessante, Raul. É uma das coisas mais interessantes do curso. Não, de fato é mesmo. Ondas é fascinante, tá certo? Porque justamente elas são onipresentes, elas aparecem em tudo quanto é coisa, tá certo? E elas têm vários tipos, e elas carregam energia, elas carregam informação, elas carregam momento, sem necessariamente carregar partículas, né? Levar partículas de um ponto a outro. Então, elas são presentes tanto na descrição clássica, ou certo, na nossa escala da natureza, como na descrição microscópica, na descrição quântica, certo? Elas estão presentes no universo primordial do Raul, elas estão presentes no nosso cotidiano, elas estão presentes na mecânica quântica, e a gente vai abordar, quer dizer, acho que vai começar com o Oscar, que vai abordar algumas coisas de álgebra linear para vocês, então vai dar uma pequena parte de algumas noções de álgebra linear para vocês, quando ele falar de modos normais, tá certo? Eu vou abusar disso daí e vou introduzir vocês uma das coisas mais lindas que eu acho, uma das descobertas mais fantásticas que eu acho matemáticas relacionadas a esse tópico, que é a série de Fourier.
tá certo? Que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que alguém a mente humana já concebeu, são as séries de Fourier, tá certo? Então, eu vou falar um pouco sobre isso e vou mostrar para vocês como isso realmente é extremamente poderoso. Então, é isso. Ok. Pergunta, se eu vendo que tem uma professora. Lembro que Física 1 tinha uma parte da bibliografia complementar, como o livro do Kleppner, por exemplo. Nesse semestre seria algo parecido com... Olha, não tem, porque exatamente esse semestre não tem um livro que abrange tudo o que a gente vai falar. Infelizmente, não existe esse livro. Talvez um dia a gente escreva. Tá certo? Mas no momento não existe esse livro. Tá? Ok. O senhor que foi citado, quem citou? Eu citei? Sim. Quem eu citei foi o Chomsky. Noah Chomsky. E depois eu citei quem ele citou, que foi o Weisskopf. Tá? Que era um físico. Que tem várias histórias interessantes. Mas, ok. Então, se não tem mais perguntas agora, tem mais perguntas? Ok. Se não tem mais perguntas, então eu gostaria de passar agora Gustavo, Luiz, Felipe, Caio, vocês poderiam entrar, por favor? Oi. Posso começar? Pode. Certo. Bom, prazer, gente. Eu sou o Gustavo. Sou monitor já há 3 anos nessa disciplina. Eu vou estar coordenando o grupo A. Como tem bastante gente que não fez Física com a gente, pelo menos no meu grupo, eu vou repetir o que eu falei semestre passado. Eu vim de Minas Gerais, fiz minha graduação aqui no Instituto de Física da USP mesmo, em São Paulo. Fiz um mestrado sob orientação da professora Renata e agora estou fazendo meu doutorado sob orientação dela também, estudando vários tópicos de física de neutrinos. Bem, espero que eu e meu grupo façamos um bom trabalho juntos. Gosto de enfatizar sempre que é juntos. Não adianta eu tentar fazer o trabalho de vocês, mas vou estar sempre à disposição para ajudar e responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E acho que é isso. Lembrar só que as monitorias já estão para essa semana. Hoje eu vou estar na sala das 6 às 7. E que se a gente não tiver uma sala Zoom ainda, eu vou mandar um e-mail mais tarde com a sala que vai ser a monitoria, tá bom? Acho que é isso. Mais algo? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta para você. Ok. Deixa eu ver. Não, se tiverem pergunta, por favor, façam, tá? Ok. Luigi? Oi, bom dia para todos. Eu sou o Luigi, monitor responsável pelo grupo B. Bem-vindo a todo mundo ao curso. Eu sou de São Paulo. Eu já, como o Gustavo, eu sou também monitor, acho que faz 3 anos, é o 3º ano que eu sou monitor dessa disciplina. E eu fiz minha graduação aqui na USP, fiz meu mestrado aqui também, eu defendi esse ano, e esse ano estou começando meu doutorado. Eu também faço pesquisa em física de partículas, assim como o Gustavo com a professora Renata também. No meu mestrado, eu estudei um pouco como contribuições quânticas podem modificar interações com o campo eletromagnético, de forma geral. E eu vou mandar e-mail para todos vocês também do grupo B hoje, depois dessa aula eu vou mandar e-mail para vocês. E, como o Gustavo falou, incentivar vocês bastante a procurar a gente quando vocês tiverem dúvida, tanto nas monitorias quanto nos CDs que a gente vai ter toda semana. Mas, além disso, podem procurar a gente fora dos horários das monitorias e dos CDs, sempre que tiverem alguma dúvida sobre como estudar, sobre qual livros também, alguns livros adicionais a gente pode passar para vocês. E espero que a gente tenha também um ótimo semestre e que corra tudo bem. Perguntas? Deixa eu ver se tem. Não tem. Ok, obrigada, Luiz. Felipe, por favor. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Felipe, sou monitor do grupo C. Eu sou do Paraná, fiz minha graduação na Estadual de Londrina, depois vim para a USP fazer o mestrado e também fiquei para fazer o doutorado. Já estou há 2 anos e meio na monitoria aqui do curso de Física 1, Física 2, estou gostando muito, espero que a gente possa ter um ótimo semestre.
E, bom, eu já... sobre a minha linha de pesquisa, eu trabalho com um pouco de matéria condensada, um pouco de informação quântica, computação quântica, e, bom, sou monitor do grupo C, eu já mandei o convite para a gente montar o grupo no WhatsApp, quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum problema, na verdade, para conseguir acessar, pode mandar um e-mail ou mandar contato no WhatsApp privado. E eu diria que é isso, espero que nós todos tenhamos um excelente semestre aqui no curso. Mais alguma coisa que eu esqueci? Não, deixa eu ver se tem alguém perguntando. Deixa eu vou fazer uma pergunta. Se tem gente aqui na sala que, por exemplo, ainda não tem acesso ao Moodle, mesmo que por causa do requerimento, etc., a gente pode dar acesso ao Moodle para vocês, né? Basta manda um e-mail para o Gustavo, por exemplo, e pede para ele, com cópia para mim ou para o Henrico, e pedindo para ter acesso ao Moodle, que a gente vai dar acesso ao Moodle para vocês, tá? Mesmo antes de ter a questão do requerimento aceito, assim vocês vão poder entrar já no grupo de TD e vão já poder participar dos TDs, ok? Mesmo sem ter ainda o requerimento aceito, que a gente não sabe como é que vai ser isso e quando que isso vai acontecer, tá? Então, Gustavo, você pode pôr o seu e-mail no chat para o pessoal? Posso sim. Caio, por favor. Caio está aí? O Caio está por aqui? Não estava, tinha visto ele. Acho que saiu. Ele saiu? Bom. Tiveram algumas... caiu, talvez caiu. Caiu. Ele estava mesmo. Ele estava, eu vi. Ele estava. Sim, sim. Então, gente, agora, então, enquanto o Caio não entra, etc., e falar com vocês, é o último grupo, o grupo D, eu queria abrir para vocês falarem, perguntarem, conversarem com a gente um pouco, falar um pouquinho como é que foi o primeiro semestre para vocês, se vocês têm algum tipo de sugestão, se vocês, o que vocês acharam, se vocês têm algum tipo de preocupação, se vocês ainda estão animados, entende? Porque é importante, super importante nesse momento continuar animado, tá? Isso é fundamental. Okay? Professora? Oi, fale. Eu só queria falar uma coisa engraçada, que eu lembro muito recente na minha mente, que o professor Nestor, ele falou para mim, acho que foi na segunda semana de aula, eu perguntei para ele sobre um livro, se eu podia ler em português, se eu pedia alguma coisa, ou tinha que ler em inglês, que eu não... Eu tinha um pouco de problema. Ele me falou que uma das minhas menores preocupações para aprender ia ser o inglês, porque o mais difícil de fato seria o conteúdo, e ele estava certo. Acabou o semestre, eu realmente pego um livro em inglês, e o inglês é o menor dos meus problemas. No final, o que pega mesmo é o conteúdo. Exatamente. Não, então, obrigada. Fica como uma luva. Pois é. Isso é uma coisa, obrigada por essa sua observação, porque de fato ela é importante. E vocês têm que tentar o máximo possível, já quem tem algum medo de ler inglês, tem que enfrentar isso rapidamente, porque vai perceber exatamente isso que foi dito agora, que de fato o inglês é o menor dos problemas, tá? Vocês vão entender o inglês facilmente, o que vai ser mais difícil de entender vai ser o conteúdo mesmo, tá? Então, obrigada pela intervenção. Mais alguma pergunta? A gente queria ouvir um pouco de vocês, eu acho que seria importante que a gente soubesse como é que vocês estão. Quem... Bom, Oi. Eu posso falar, o primeiro semestre foi pesado pra caramba, mas... Aprendeu pra caramba também. Sim, foi muito gratificante. Eu acho que é um exercício mental que cada vez mais a gente vai entendendo mais e apanhando, mas eu comparo muito com pegar peso, assim, sabe? Que você vai aos poucos, você vai conseguindo aguentar mais coisa e voltar atrás e entender um assunto que a princípio era muito obscuro, muito abstrato, e hoje a gente olha e fala, pô, isso aqui não vou dizer trivial, mas isso aqui faz sentido, isso aqui está intuitivo já. Né? Então, não, estou muito animado. Que bom, que ótimo, que bom que vocês estão animados, gente, porque a gente quer manter essa animação, inclusive porque esse semestre vai ser muito interessante, porque ainda vai ser
da mesma toada, quer dizer, rápido, intenso, etc., mas vai ser muito divertido mesmo. Eu acho que vai ter muita coisa nova, mais coisa nova ainda do que vocês viram no primeiro semestre, tá certo? E mais preparo para vocês para o futuro, quer dizer, preparando vocês para serem realmente cientistas, tá certo? E fazendo este preparo psicológico, mental, técnico, tudo isso para vocês enfrentarem aí e para prepararem vocês para a pós-graduação. Quando você chegar na pós-graduação, que vai ser outro tipo de ritmo também, vocês já estão no ritmo acelerado, tá certo? Isso é super importante e que vocês mantenham esse ritmo acelerado durante a graduação toda, né? Porque isso vai garantir que vocês vão aprender muito, muito, que vocês vão olhar para trás. Eu espero que esse ano vocês olhem para trás e falem, nossa, quanto que eu aprendi nesse ano, tá? Mas... deixa eu só fazer um comentário, Renata, que é o seguinte. Eu acho que esse daqui, não se esqueçam que esse daqui é um ano atípico, tá certo? Eu acho que tudo está muito mais difícil para todos. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço de continuar como está, porque não tem a infraestrutura. É muito mais difícil a gente falar com vocês através do Zoom. Eu acho que tanto para vocês quanto para a gente. E vocês não estão curtindo a universidade. A hora que vocês entrarem e começarem a curtir a universidade, daí como um todo, tá certo? Vocês vão poder encontrar as pessoas pessoalmente, conversar não só sobre física, como vários assuntos. Vocês vão ver que a coisa fica mais leve. Tá? Eu espero que logo, que no pior das hipóteses, o ano que vem, estejamos todos juntos, trabalhando juntos no mesmo lugar. Por hora, é força, pessoal, vamos morder com força esse trabalho duro e vamos lá. Eu queria... Fale, por favor. Perdão, não, pode falar. Eu justamente ia falar que se tem mais algum. Pode falar, por favor. Então, o Job comentou sobre isso, de você ter aprendido muito, e uma coisa que sempre me surpreendeu muito no primeiro semestre é que eu posso dizer que a curva de conhecimento que eu tive num semestre de física, acho que é superior a todo o meu conhecimento da vida toda de exato, facilmente. Tipo, a questão de ritmo, de densidade, de complexidade, e é muito gratificante saber que eu passei por isso, estou aqui agora. Pois gente. Em Física 2, eu vou ter a experiência do primeiro semestre e agora eu sei como as coisas funcionam. Então, eu me sinto mais preparado. E isso me anima muito para me sair ainda melhor nesse próximo semestre de Física 2. Então, eu acho muito impressionante ter passado por isso. Muito obrigada por essa sua contribuição, porque é realmente importante que a gente escute isso de vocês e saiba que a gente está fazendo, está passando para vocês o recado correto, porque é esse recado que a gente quer passar para vocês. No pain, no gain, tá certo? Sem dor não tem ganho, tá? Então, mas a dor tem o ganho, ou seja, vale a pena você se empenhar, porque no final vai chegar lá. E mesmo aqueles que tenham mais dificuldade, gente, vai chegar lá. Tá certo? Vai demorar mais? Pode ser. Vai ser mais sofrido? Pode ser, mas vai chegar lá. Tá certo? Ok? Renata? Oi, fale, por favor. Eu gostaria de ouvir, não das pessoas que têm elogios, eu gostaria de saber das pessoas que não têm elogios. Isso, não se acanhe. Para aqueles que funcionou, e a gente vai continuar fazendo o mesmo, tá, perfeito, mas... notem que as críticas são bem-vindas. Se alguém diz, não gostei disso, não gostei daquilo, ninguém vai lembrar o nome de quem falou mal aqui agora, para depois, Não. Nós estamos querendo aqui saber o que não aconteceu de bom. Então, gente, porque o nosso propósito é melhorar, né? Podem fazer depois por e-mail, podem fazer... Não precisa ser em público agora, mas façam. Isso aí contribui. E às vezes é uma trivialidade para nós resolver um problema que para você está doendo, né? Então... Eu acho que o que o Apolari, o Felipe Apolari falou no chat, a questão da lousa, a gente sabe que é difícil usar uma lousa no EAD, mas algo que muita gente realmente amou na aula do professor Bertuzzo foi ele ter usado uma lousa, que fica mais palpável. Às vezes em slide fica muito rápido as informações e fica muito difícil de acompanhar.
No geral, eu gostei bastante, eu não vou falar que eu não gostei, eu fui ok, fui bem até no primeiro semestre, mas o que eu fico às vezes sentindo falta é... Aí parece que é tudo muito longe, que eu não consigo usar isso daí para nada. Eu teria vontade... Eu penso em fazer iniciação científica, mas eu também não sei quando que eu consigo fazer, mas quem sabe, ano que vem. Mas de tentar usar o que eu estou aprendendo para talvez produzir alguma coisa que eu acho que fica mais legal. Eu tenho uma namorada que estuda em outro instituto e ela tá na empresa júnior lá e, enfim, ela consegue usar as coisas que ela tá vendo para produzir alguma coisa e é legal fazer isso. É o que eu sinto falta. Às vezes parece que eu só estou estudando, mas eu não sei quando e como que eu vou realmente utilizar isso. Tem os desafios que, enfim, são legais para ver, mas fazer prática mesmo, acho que seria legal. A única coisa que eu senti meio falta. Nota que você tem um curso de laboratório, onde esse tipo de questão seria mais enfocada, né? De fato, de fato. E acho que vocês têm que entender isso daqui como vocês estão criando, voltando na metáfora de levantar peso, vocês estão criando os músculos para depois fazer algum outro esporte. Então, nós estamos pegando uma certa... Nós precisamos fazer essa lição de casa para introduzir vocês até um certo nível, onde vocês possam fazer coisas que não são feira de ciências. E muitas vezes, o que vocês podem fazer agora são coisas que são divertidas, sim, mas aplicações, às vezes, muito simples, né? Não existe maneira de pular certos obstáculos. Você tem que ir aprendendo a fazer certas coisas e depois entrar. É claro que a pandemia faz com que você não tenha possibilidade de entrar em contato com professores, de ir nos laboratórios, de meter a mão na massa. Sim. Então, sim. Então, o que nós podemos fazer de melhor por agora? Aqueles que têm interesses experimentais têm que lembrar que isso daqui é básico, isso aqui não é só para teórico, isso daqui é física básica para físicos, independente de se forem fazer a parte experimental, computacional, teórica, matemática, etc. Isso aqui é básico para todo mundo. Então, eu entendo o que você está sentindo falta de uma coisa que é muito natural no Instituto, mas não estamos podendo dar isso para você porque... sim. Eu compreendo totalmente a questão. É um mundo complexo, né? É o contexto que a gente tá inserido, mas eu acho que é a coisa que mais, de fato, eu senti falta. Posso adicionar uma coisa? Eu coloquei no chat um artigo que uma universidade, eu não lembro qual é, porque faz tempo que eu li isso, desenvolveu vários aplicativos de física básica para celular. E lá tem diversos experimentos que você pode fazer só usando o celular. Eu fiz alguns, é bem simples, mas é exatamente o que vocês vão ver. Tem experimento de ondas, de tudo. E, por exemplo, tem um que você coloca o celular na cadeira e você vai inclinando ela, e na hora que o celular começa a deslizar, você consegue medir o ângulo pela orientação dos eixos que o celular usa para orientação. E aí você consegue, por exemplo, determinar o coeficiente de atrito de materiais. São experimentos simples, mas talvez supra pelo menos essa necessidade agora, é o melhor que pode fazer. Foi desenvolvido realmente para essas coisas e só precisa de um celular. E tem experimentos desde física, assim, conservação de momento até paradoxo dos gêmeos, assim, tem coisas bem interessantes. Não sei o quanto funciona, eu usei só os mais básicos, mas talvez fica a sugestão aí para vocês tentarem, quem quiser, lógico. Justo. Legal. Tem alguns comentários sobre a questão da lousa, eu também concordo, né? Acho que todos nós sentimos falta dessas lousas, né? Porque a gente gosta de dar aula em lousa. Eu adoro dar aula nesse auditório aí que está atrás do Oscar aqui, que tem uma lousa imensa, tá certo? Eu concordo também que a lousa faz uma diferença muito grande, mas são infelizmente um momento que a gente está vivendo. Renata, tem um comentário do Felipe, que ele escreveu, acho que se perdeu, ele escreveu que está achando bem difícil manter a motivação para estudar. Então, eu imagino que o Felipe não seja sozinho. Então, pode ter várias causas, claramente, para essa dificuldade. Não estou esperando que vocês falem aqui, mas entre em contato com a gente, porque
se vocês estiverem com dificuldade para achar a motivação, seja por causa da pandemia, seja por causa de dificuldade com o aprendizado, entre em contato com a gente, mande um e-mail que a gente vai conversar. A gente não quer perder ninguém de vocês. Então, o importante é que vocês nos falem desses problemas para a gente tentar achar uma solução juntos. O Pedro aqui está falando o seguinte: eu gostei muito da proposta dos desafios, a cada um eu confirmava que escolhi o curso certo, mas a frequência deles dificultava muito. Você não precisa se preocupar com a frequência, Pedro, você não precisa fazer todos, você está entendendo? Se você acha que a frequência... Você não precisa ficar pressionado pela frequência, se isso para você, tá certo? Faça aqueles que você consegue fazer, entende? Porque a frequência, eu acho que é importante manter um ritmo, tá? Mas isso não significa que você precisa fazer todos. Ok? Faça bem. Tá? Mais menos é mais. Para aqueles que conseguem fazer todos com aquele ritmo, tudo bem. Aqueles que não conseguem fazer todos, façam menos. Entende? Ninguém está cobrando aqui que vocês façam todos os exercícios. Façam menos. Não se preocupem. Sim, tá mas certo? notem que se você fizer bem e fizer o esforço, essa capacidade de resolver esses problemas vai aumentar. Então, mais para o final do semestre, vai ser o ano é um exercício útil para o futuro, né? Sim. O ritmo que a gente quer colocar é o ritmo que a gente quer que vocês tenham, mas não significa que vocês vão conseguir isso agora, vocês vieram do colégio, tá certo? Então, não se preocupe em fazer todos, faça bem. Tá? Isso é um recado para todos que acham que o ritmo dos desafios é muito elevado. Façam aqueles que vocês conseguem fazer bem. Tá? Então, não precisa, faça bem. Isso é importante. Ok? Deixa eu só dar um pitaco aqui de uma coisa que eu me lembrei do Feynman. Talvez o bom Nestor me corrija se eu estiver errado. Eu lembro que algum dos livros do Feynman, quando ele veio ao Brasil, isso aqui nós estamos falando de década de 50, ele estava criticando o ensino brasileiro, que era muito teórico, muito não aplicado. Tá? Talvez voltando para a questão, acho que do jovem. Eu acho que vocês têm que fazer um exercício de tentar aplicar o que vocês aprenderam em coisas do dia a dia, tá certo? Eu acho que tem muitas coisas do dia a dia, vocês já conseguem parar, olhar e dizer, olha, com a física que eu sei, eu consigo explicar. Por que quando eu vou jogar snooker, se eu bater em cima da bola, acontece tal coisa, se eu bater embaixo, acontece tal outra coisa? Por que na Olimpíada, na hora do salto em altura, o cara pula naquela posição toda esquisita, tá certo? Vocês vão descobrir que vocês sabem muita coisa. Eu acho que tenta olhar para as coisas que estão em torno de vocês e dizer, será que eu consigo explicar com o que eu sei? Tá? Eu lembro que a história do Feynman era interessante. Ele estava falando de piezoeletricidade, eu acho. Se me falha a memória, ele disse o seguinte, olha, o pessoal aqui sabe o que é, mas nunca viu o que é. Ninguém nunca colocou um torrão de açúcar no congelador e depois mordeu. Tá? Coisas do tipo, tenta aplicar. Eu acho que isso aí eu acho que motiva talvez um pouquinho mais vocês, é a aplicação do que está aqui. Pensa um pouquinho e daí diz, não, isso aqui realmente é o que está acontecendo. Tá? Olha, tem aqui alguém o Yuri que está falando que seria possível fazer o desafio pedir para entregar o desafio depois do prazo. Eu tenho a impressão que vocês deixaram entregar o desafio depois do prazo, não deixaram? Como é que foi isso? Gustavo, Luigi? No meu grupo, eu falei que desde que eles fizessem, aproveitando o desafio, podia entregar a qualquer momento. Assim, só pedi para evitar entregar 5 desafios de uma vez no final do semestre. Pois é. Mas, digo, o prazo de uma semana não foi seguido à risca, não. Se não me engano, o Marcelo está aqui, ele pode comprovar isso. Mas, eu acho que o mais importante é fazer o desafio como a gente está propondo aqui, não ir procurar na internet ou copiar de outra pessoa. Desde que faça desse jeito... Porque senão não é desafio, né, gente? Vocês percebem que o propósito da coisa é vocês quebrarem a cabeça, tá certo? É desafio para você se desenvolver. Se você vai buscar
resolução da coisa não é desafio, tá? Agora, porém, eu acho que essa questão de... Oi, fale. Posso só adicionar uma coisa que é bom que eu tenha falado isso? Conversem com a gente, por favor, não deixem as coisas assim, por exemplo, eu tenho um prazo, aí vocês ficam um pouco preocupados demais com isso, mas esquece que vocês podem falar, ter um diálogo aberto com a gente sobre essas coisas. E a gente pode, por exemplo, fazer isso. Você precisa numa semana de alguma coisa, mas fazer de forma que a gente está propondo, eu acho que esse é o propósito do curso. Não é vocês entregarem tudo, os desafios uma semana, senão é zero. Senão, desde que vocês sigam, nossa proposta é que vocês aprendam. Então, não esqueçam de conversar com a gente, porque eu sinto que muita gente deixa para conversar na hora que as coisas estão explodindo, e aí já é complicado fazer qualquer ação. Então, tentem criar uma linha de diálogo dentro do grupo, com as pessoas do grupo, não só com os monitores, mas com os colegas que vocês vão ter mais relação, né, nos TDs, desde o início. E isso vai facilitar muito o andamento de tudo da melhor forma possível. Ô, Gustavo, posso só adicionar uma coisa? É mesmo em relação aos TDs, isso eu acho, né? Porque não adianta a gente estar lá no TD e vocês não terem tempo de ter feito as listas, essas coisas. Tem que estar em contato com a gente para vocês aproveitarem o máximo possível também, né? Semestre passado aconteceu isso às vezes era uma semana que eles estavam com muitas coisas e a gente atrasa um pouco o exercício que a gente vai discutir no TD, discute a lista anterior, então esse contato acho que é muito importante por causa disso, porque não adianta a gente estar lá, dar o TD e tá dado sem vocês aproveitarem, para a gente também não faz sentido isso, né? Então, só reforçar que esse contato é muito importante por causa disso também. Exatamente. Vocês têm que... Gente, nós estamos aqui, todos nós, a equipe como um todo, tá certo? Tem o propósito que vocês aprendam, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, entre em contato conosco se vocês estão tendo alguma dificuldade, seja ela uma dificuldade técnica, seja ela uma dificuldade que vocês não estão sobrecarregados, seja qualquer tipo de coisa que vocês estejam precisando, entre em contato com a gente, tá? Não deixe de fazer isso, tá? Com todos nós, né? Eu acho que com tanto o pessoal dos grupos de TD, como os professores, tá? Nós estamos aqui para escutá-los e para tentar resolver o problema de vocês na medida do possível, tá? E, com relação às provas, tem uma pergunta aqui do Arthur, que acho que não fez Física 1 com nós, gente, por isso ele não sabe. As provas, elas são feitas durante a aula, só que a gente dá mais tempo. Na realidade, a gente deu... vai ser o mesmo esquema, então não são 6 questões, vocês têm que escolher 3, e vocês vão ter até 5 horas para resolver e devolver para a gente através do Moodle, tá? Mesma técnica de sempre. 6 questões, escolhe 3, faz as 3, escaneia, tá certo? E devolve através do Moodle em 3 arquivos diferentes. Então, Arthur, é assim. Você ainda tem dúvida? Mais dúvida? Vai ser online, tá? A gente vai deixar lá, no momento da prova, no dia marcado, tá certo? Ela vai estar à disposição, você vai fazer um download da prova, tá certo? Você vai escolher dos 6 exercícios, 3 exercícios que você vai fazer um exercício em cada folha diferente, né? Você vai escanear, fazer um PDF de cada exercício e vai devolver isso para a página até em 5 horas. E aí é isso, tá? Qualquer dúvida, você pode conversar também com os seus colegas ou com a gente, mandar um e-mail. Mas antes da prova, eu costumo mandar um e-mail para todo mundo, repetindo tudo isso que eu acabei de falar, como é que vai ser o processo da prova, tá bom? Mas não se preocupe com prova, esse não é o momento de prova. A gente prova, olha, eu sei que vocês vêm do colégio, eu sei que vocês vêm do vestibular, tá certo? Onde se enfatizou muito prova, tá certo? Prova é necessário? É necessário. É necessário para nós, para sabermos se a gente está ensinando. É necessário para vocês, e para nós o que é importante é a média da turma, desvio padrão, esse tipo de coisa. Para vocês, é importante o quanto vocês aprenderam. Então, se vocês aprenderam pouco, ou se vocês aprenderam bastante, vocês aprenderam demais. Então, notas boas devem significar que vocês aprenderam muito, tá certo? Notas médias significa que vocês aprenderam médio. Notas ruins significa simplesmente que você ainda não aprendeu o suficiente, tá certo? É isso que significa, ok? Significa que você precisa aprender mais. É só isso. Então, isso também, se você passa uma disciplina com 5, isso significa que você aprendeu suficiente para passar, mas não aprendeu suficiente para estar com uma base boa
para continuar. Então, significa que você deve isso é um warning, isso é uma coisa que está dizendo para você, olha, estude mais, estude nas férias, continue estudando essa matéria que você ainda não chegou onde você deveria ter chegado. É isso que significa. Tá? Ok? Porque o que é o objetivo? É preparar vocês para serem profissionais. É isso, esse é o objetivo disso aqui. Tá? Ok? Mais perguntas, por favor, dúvidas, sobretudo pessoas como o Arthur, que não fizeram Física 1 com a gente, que possam estar com dúvidas com relação ao que está acontecendo, tá certo? Sugestões também, se vocês tiverem, que a gente possa aproveitar agora. Eu só falar uma coisa, antes que eu esqueça. A USP tem assinatura de muitas revistas, muitas coisas interessantes, que às vezes vocês vão ser levados para ela, mesmo revistas de ensino, de problemas básicos que estão bem explicados nela, tipo American Journal of Physics, ou a citação a referência que o Gustavo mandou. Tem várias revistas lá que às vezes vocês não conseguem acessar de casa. Por outro lado, a USP tem um sistema de VPN. Coloca no Google USP VPN. Se vocês fizerem com a sua conta de e-mail da USP, vocês conseguem entrar no VPN e, a partir daí, o seu IP começa a funcionar como se vocês estivessem dentro da USP, vocês têm acesso a todo o material. Então é uma dica para quem precisar de acesso de qualquer coisa de fora, usar o VPN da USP. E, além disso, a USP tem várias licenças institucionais. Eu não sei como é que anda com as licenças de matemática, mas vocês conseguem abaixar. Tá? Então, e usar. Mais perguntas? Oi. Tudo certo até abril de 2022 no matemática. Tá? Aqui o Gustavo está falando. Tá? Então, vocês podem usar matemática. Aliás, vai ser, eu acho, para quem ainda não usou, vai ser, acho que, interessante pegar para física 2, porque eu, por exemplo, vou mostrar certas coisas no matemática para vocês. Série de Fourier, acho que é muito interessante você ver no matemática, porque você vai somando a série e você vai vendo como ela vai convergindo para representar bem a função que você quer. Então, acho bastante útil vocês abaixarem matemática para vocês, se ainda não fizeram. Tá? Ok, mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum recado que alguém queira dar? Não? Então, eu não estou escutando nada, então eu acho que... alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu acho que aí a gente encerra e, então, quarta-feira que vem, começamos com o professor... Oi, fale. Pode, claro. É só compartilhar um pouco o meu ponto de vista, assim, é que eu não sou dessa sala inicial. Eu vim de 2020, eu acabei atrasando um pouco a minha graduação, um pouco pelas complicações da pandemia. Eu sinto que eu nunca estudei muito bem em casa, por diversas complicações e tudo mais. Mas eu acho que mesmo na pandemia eu consegui aprender bastante, assim, e mesmo em Física 1, quando eu tive aula com vocês, assim, eu me sentia muito bem, até com os desafios e tudo mais, apesar dos pesares, né? Então, enfim, acho que é um pouco isso, e também um recado para, tipo, que não tem um problema exatamente de... Tipo, eu não me arrependi da minha decisão de ter atrasado um pouco mais a graduação, enfim, e reconhecer também, acabar não se martirizando por essas coisas, é super importante. É isso. Muito obrigada, Rafael, porque, de fato, isso é muita verdade, gente. Vocês têm que respeitar vocês, entendeu? Vocês têm que se respeitar se vocês não estão bem, se vocês não estão se sentindo bem, tá certo? Nesse momento é super importante. E agora, Rafael, está melhor? Você está... Como é que está esse semestre para você? Como é que foi? Como é que está sendo esse ano?
Bom, eu acho que eu estou aprendendo um pouco mais a ter uma certa disciplina comigo mesmo, nos estudos e tudo mais. E, enfim, eu também fiz as disciplinas de matemática, então eu acho que até esse conhecimento prévio do cálculo, da álgebra, é muito importante, assim. Então, eu acho que eu vou conseguir me adaptar um pouco melhor agora. E é isso. Tá bom, ótimo. E não deixe de entrar em contato com a gente qualquer problema, tá? Ok? Mas é super importante que você continue, entendeu? Que você não desista, tá? Não desista, gente. Ok? Não desista. Se vocês realmente querem uma coisa, não desista. Pode ser mais difícil, pode demorar mais, mas vocês chegam lá, tá? Ok? Então é isso, gente. Eu fico muito feliz de voltar a dar aula para vocês, tá certo? Acho que toda a equipe. Então a gente começa de verdade na próxima quarta-feira. Eu vou colocar a primeira lista já online hoje, tá? Já daqui a pouco. E na próxima quarta-feira a gente começa com as aulas de oscilações com o professor Oscar Éboli às 8 da manhã, tá? Então, até lá. Professora, desculpa. Oi, fale. Eu gostaria de dizer que, mesmo não tendo me saído muito bem no primeiro semestre, em Física 1, e tendo ficado de recuperação e tudo mais, mas o ritmo foi a minha principal dificuldade, mas eu acho que isso seja mais por conta de costumes de escola e dificuldade de adaptação. Mas eu queria dizer que eu realmente não conseguiria imaginar como deve ser ter uma introdução à física na universidade sem ser com a equipe como são vocês, porque assim para mim realmente é muito incrível o jeito que vocês dão aula e a gente percebe, pelo menos eu percebo com quem eu converso também percebe que vocês realmente gostam do que estão fazendo e de dar aula pra gente e passa esse prazer de descobrir coisas e de pensar e tudo mais. Assina embaixo. Muito obrigada, gente. Eu acho muito gratificante para nós escutar isso de vocês. Tá? Nós vamos tentar continuar fazendo o melhor que a gente pode para ajudar todos a aprenderem o máximo que vocês puderem, tá certo? E por favor, continuem se dedicando, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque vocês estão no caminho certo. Mesmo que você não tenha saído bem, você vai sair melhor. Entendeu? O objetivo é uma derivada positiva, entendeu? Você vai melhorar, você vai melhorar, você vai melhorar e você vai chegar lá. Tá? A gente já viu muita gente acontecendo isso, ok? De onde você saiu não é importante, onde você vai chegar é que é importante, tá bom? E o que a gente está tentando é ajudar vocês a fazerem isso da melhor maneira possível. E a gente vai continuar nesse caminho com esse objetivo, ok? Bom, então... Renata, oi, fale. Só reforçar uma coisa que o Gustavo comentou, que a gente já tem atendimentos hoje e amanhã, né? A primeira aula começa na quarta-feira, mas se vocês quiserem aproveitar para tirar alguma dúvida que vocês ainda têm, mesmo que seja do final do último semestre, alguma coisa, vão nos atendimentos, mesmo hoje e amanhã, já para... Isso. Lembre-se também que quem ficou de recuperação de Física 1, a prova vai ser no final de dezembro, acho que na segunda semana de dezembro, vai ser em dezembro, então vocês têm todo esse semestre para recuperar, tá certo? E vocês podem, inclusive, usar o pessoal na monitoria para tirar dúvidas ainda dessa disciplina, tá? Ok? Então, aproveita. E também, se tiver dúvidas ainda que ficaram de Física 1, manda e-mail também para a gente, que a gente vai responder, a gente vai resolver. Vocês têm o objetivo, gente, é que no final desse ano vocês façam a transição do colégio, aprendendo um monte de coisa, mas façam a transição do colégio para a universidade e que vocês entrem no ano que vem num patamar diferente, todos vocês, tá? Esse aqui é o nosso propósito aqui. Tudo bem? Ok, gente. Bom, então era isso. Muito obrigada pela presença de todos, pelas contribuições de todos, tá certo? E então, na próxima quarta-feira, a gente começa o curso. Bom dia para todos e até mais. Bom dia para vocês. Tchau, bom dia. Muito obrigado. Obrigado.